Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre Nagiko na área. A gente sabe que os dragões de Dungeons & Dragons não são apenas uma massa de carne que dá muito dano e tem muito pontos de vida. Eles são eventos, eles são catástrofes naturais. Eles são criaturas tão inteligentes e tão fortes e tão antigas que o fato delas apenas existirem já deveria mudar completamente uma região dentro do cenário que você está mestrando. Mas a verdade é que na maioria das mesas, assim como eu já tratei isso no passado, os dragões são apenas algo com muitos pontos de vida e alguma coisa para dificultar talvez o caminho dos seus jogadores. Isso destrói completamente o potencial narrativo daquela criatura na sua campanha de Dungeons & Dragons. No vídeo de hoje eu quero dar algumas ideias para você usar o seu dragão de uma maneira muito mais potencializada. Não apenas uma massa de carne com muito ponto de vida e com um sopro muito legal. E sim como algo que pode ser tão aterrorizante e tão perturbador para os seus jogadores que eles vão ficar com medo quando encontrar qualquer dragão na sua mesa de RPG. Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. A primeira coisa é que o dragão ele não é a batalha final, ele pode ser toda a sua campanha. E esse deve ser provavelmente o maior erro que nós cometemos. A gente pensa nesse dragão que vai aparecer quando os jogadores estão no nível 6, 7, a gente pensa, pô, vamos colocar um dragão porque vai ser legal eles lutando com aquele dragão. Só que aí que tá, a gente não pensa no que aquele dragão está fazendo. Por que aquele dragão está naquela montanha? Por que aquele dragão vermelho está naquela montanha? Ah, ele tá lá, ok, tá lá dormindo e tá descansando ou ele tá fazendo uma coisa. Não, não, não. Quando ele toma posse, entre aspas, dessa montanha, desse lugar que ele está, ele começa a alterar a região ao seu redor. Ou seja, os seus jogadores devem sentir o dragão muito antes deles verem o dragão em si. E aí que entra o ponto mais importante. Quando os jogadores eles estão explorando ou eles estão chegando perto dessa região, eles encontram talvez um vilarejo, encontram pessoas traumatizadas, NPCs já assustados, talvez eles não falem muito sobre o dragão, talvez quando eles olhem para a montanha eles olhem com medo, talvez tremores abalem realmente a montanha. Pouco a pouco os jogadores começam a entender que há alguma coisa muito poderosa, alguma coisa muito perigosa perto desse vilarejo. Por exemplo, aqui que os jogadores então eles chegam a uma cidade mineradora. Eles notam que à noite ninguém trabalha. As minas elas fecham antes do pôr do sol. Quando os jogadores eles questionam, eles vão lá fazer essa investigação, eles perguntam o motivo, mas ninguém responde. Todos olham pro lado, desviam o olhar dos seus jogadores. Até que o velho, sentado na frente da taverna, com aquele olho cego, sem um braço, seja que for um impacto narrativo fantástico, ele olha pros jogadores e fala o seguinte: quando o céu fica vermelho, ninguém sobe a montanha. O dragão em si, ele nem apareceu, mas você já coloca aquela tensão narrativa de que há algo muito perigoso naquela montanha. O Smaug do Hobbit é um exemplo muito legal disso, porque à medida que eles vão avançando em direção à montanha, em direção ao covil do Smaug, eles começam a perceber muitas coisas, eles começam a perceber cidades destruídas, o reino caído. Quando eles chegam à cidade do lago, o medo é transparente, as pessoas têm medo do que o Smaug pode fazer, do que os anões podem acordar, entre aspas, o Smaug. Há também a ganância de algumas pessoas e também a decadência. A ideia aqui é que o Smaug, no Hobbit, ele não é apenas um monstro, ele é uma calamidade histórica. Outra coisa é que os dragões, eles não lutam como monstros comuns. Os dragões são seres inteligentes, muito inteligentes. Alguns viveram séculos, outros viveram milênios. Então por que esses seres que viveram durante séculos e milênios lutariam igual um troll, um ogro, um orc que avança como se nada pudesse pará-los? O maior erro que eu já cometi ao colocar um dragão diante dos meus jogadores é fazer esse dragão então ele pousar naquele conceito Skyrim e simplesmente trocar golpes francos com seus jogadores. O dragão ele nunca deveria lutar dessa maneira. Eu aprendi isso quando eu comecei a ler mais sobre dragões, comecei a ler mais sobre outras coisas. Eu falei, caramba, faz sentido o dragão fazer dessa maneira. O dragão, quando ele vai lutar, ele simplesmente prepara o terreno para ele. Então ele vai estar no seu próprio covil, ele vai pensar em mobilidade, ataques aéreos, terreno, ele vai usar o medo para fazer seus jogadores correrem. Ele pode usar manipulação, armadilhas, servos, pode usar magias, ele pode usar tudo que aquele covil, tudo que aquele terreno tenha em favor dele. Porque ele é muito inteligente, seus jogadores não vão esperar isso. Isso que é muito legal. Porque para pensar o seguinte, o dragão em si, ele não quer uma luta justa. Se os seus jogadores vão enfrentar aquele dragão, o dragão, se ele for, vamos chamar assim, uma campanha mais heróica boa, esse dragão vai ser um dragão meio maligno assim, então ele não vai lutar de maneira justa, ele quer vencer. Porque a gente sabe que cada dragão ele luta de uma maneira diferente. O dragão vermelho luta de uma maneira, o dragão verde de outra, o dragão negro de outra, o dragão dourado de outra. Mas cada um deles tem uma personalidade própria. Por exemplo, aqui, grupo de jogadores eles adentram uma ruína. Tudo parece vazio, tudo parece silencioso demais. Os jogadores avançam, eles escutam os passos deles, talvez no cascalho, talvez naquele piso quebrado. E pouco a pouco eles começam a perceber que há um barulho ao redor deles. Quando eles olham para um lado, olham para o outro e não vejam ninguém, eles começam a avançar, eles começam a ter vislumbres talvez daquele dragão circundando eles, talvez preparando o terreno para um determinado momento. Até que o dragão vai pá!
Só que aí que tá, ele não simplesmente vai atacar, vai ficar parado, vamos trocar golpes, não! Ele vai atacar, ele vai sumir, ele vai atacar de novo, ele vai sumir. E é dessa maneira inteligente, que ele sobreviveu durante séculos e é assim que ele vai lutar com seus jogadores. Porque aí que tá, os seus jogadores não estão lutando apenas contra uma força, que é o dragão, eles estão lutando com uma inteligência predatória. O xenomorfo do Alien funciona dessa maneira, o terror não vem simplesmente dele causar dano, bem sim da sensação de que ele está controlando o ambiente e assim ele ataca em pontos total e completamente estratégicos. Outra coisa é que o covil do dragão também deve lutar junto com ele. As ações de covios não são apenas ações extras que o seu dragão pode executar em determinados momentos do combate. As ações de covil são uma extensão do poder do seu dragão. Se é um dragão vermelho, ele vai usar determinadas ações, dragão verde, dragão negro, dragão dourado, ele vai ter algumas ações, ele vai preparar aquele terreno justamente para se fortificar, para impedir talvez os jogadores de conseguirem obter alguma coisa ou mesmo apenas para facilitar o combate para ele. E aí que entra o grande segredo. O território do seu dragão ele não deve ser neutro para com os jogadores ou mesmo para com o dragão. Esse covil ele deve parecer vivo. Então o dragão vermelho ele está lutando com os jogadores, ele bate no chão, talvez chama surge um jogo determinado ponto. A lava pode explodir ao redor dos jogadores. A fumaça deve reduzir a visão deles. Pedras podem começar a despencar em cima dos jogadores ou em pontos para que o dragão ele consiga usar o ambiente a seu favor. Um dragão azul então ele pode criar correntes elétricas, ele pode criar tempestades, ele pode fazer uma areia cortante ir acima dos seus jogadores. Um dragão verde pode criar raízes para prender as pernas dos seus jogadores. Ele pode criar névoa venenosa em determinados pontos, assim se o jogador está paradado aqui de boa, bum, névoa. Ou mesmo ele pode criar ilusões naturais. Imagina o jogador lutando lá, de repente surge uma ilusão de alguma coisa, um novo auxiliar, um novo serviçal daquele dragão e os caras ficam, meu Deus, vamos atacar ele. Porém, todavia, contudo, é apenas uma ilusão. Olha que divertido. E aí que tá, e é isso que muda completamente o combate. O jogador tá esperando enfrentar aquela massa disforme, gigantesca, cheia de pontos de vida, mas ele começa a usar a inteligência dele, o terreno que ele preparou para ajudá-lo no combate, facilitando o combate para o dragão e dificultando o combate para os seus jogadores. Os jogadores então estão de frente para aquele dragão fantástico lá, pá, o dragãozão tá parado assim, se preparando para atacar. Os jogadores estão tensos, armas em mão, o mago já tá com o grimório aberto, o guerreiro puxa a espada e escudo e todo mundo tensa naquela cena. O dragão então ele olha para eles assim e só sorri. Então as paredes da caverna elas começam a tremer, cristais começam a cair do teto sobre os seus jogadores. O teto então talvez comece a desabar junto com esses cristais e é aí que os jogadores percebem: PQP, nós não estamos lutando apenas com o dragão, nós estamos lutando contra todo esse terreno. Ah meu Deus, e agora o que a gente faz? Rola a iniciativa. Treta, eu gosto de treta. Em Shadow of Colossus o terreno sempre faz parte do combate. O cenário não é apenas decoração, ele participa da luta. E é exatamente essa sensação que o covil de um dragão deveria causar nos seus jogadores. Outra coisa é que seus dragões eles devem ter uma personalidade extremamente marcante. Aquele encontro com o dragão não deve ser só tipo, encontramos o dragão, ok, vamos conversar aqui. Não, não, não e não. Como eu falei, o dragão é uma criatura que tá ali vivo há anos, milênios, séculos. Óbvio que eu errei a escala aqui, mas tudo bem. Mas ele tá ali vivo, cara, ele tá ali, ele já viveu, ele já conversou com outras pessoas, já conversou com outros heróis, já conversou com, talvez, reis, ele já foi ameaçado outras criaturas. E o dragão, então, dependendo de como seja a história dele, ele deve ter uma personalidade marcante, ele deve ter, talvez, um ego extremamente elevado. Ele pode ser um cara mais humilde, pô, seguinte, rapaziada, vocês são tudo parceiro, tá ligado? Vocês querem comer aqui, vocês querem, né, jantar e tal, daí isso pode se tornar janta. E o grande ponto é que o que esse dragão viveu, como eu citei agora há pouco, vai fazer com que a personalidade dele seja moldada dessa maneira. Assim como qualquer pessoa. Tudo que a gente viveu, né, vai moldar pouco a pouco a nossa personalidade. Então se esse dragão ele é alguém que crê, talvez na sua força, crê em uma divindade, tipo Bahamut, Tiamat, então talvez ele seja alguém mais fervoroso, talvez aquele cultista, talvez aquele clérigo, vamos chamar assim, aquele cara fervoroso. Não, porque Tiamat diz que nós temos que fazer isso. Ou se ele é um cara que é focado nos seus objetivos, pô, legal, vocês estão aqui, vou pagar algumas moedas de ouro, vocês conseguem me ajudar a resolver o problema, talvez destruir aquele reino, talvez só implementar o caos naquele reino, entende? Talvez seja aquele dragão paranoico, meu Deus do céu, todo mundo quer me destruir, vocês estão querendo me destruir? Então são essas pequenas mudanças, esses pequenos detalhes que podem fazer o seu dragão se tornar realmente marcante. E aí que tá, e é isso que muda completamente a experiência de encontrar esse dragão. Porque, assim como eu já falei, né,
Os jogadores encontram aquela massa disforme, não sei porque eu chamo de disforme, mas enfim. Eles encontram aquela criatura poderosa, cheia de pontos de vida, garras, dentes, rabo, sopro poderoso. E agora ele não é apenas isso, ele é uma presença marcante. Algo talvez com o ego inflado, alguém que é realmente fervoroso na sua fé. Entre outros pontos que você pode colocar. Alguém paranoico, vocês estão aqui para me destruir, meu Deus do céu, vou matar vocês primeiro. Um exemplo aqui que os jogadores então encontram um dragão em seu covil. O dragão pode estar sentado no troninho dele assim, eu sou foda, tá ligado? Mas o que os jogadores percebem à medida que conversam com esse dragão é que esse dragão nunca levanta a voz. Ele nunca ameaça os jogadores diretamente. Eu vou matar vocês. Não, cara. Toda ameaça dele é uma ameaça mais sutil. Algo que os jogadores ficam pensando, pô, ele ameaçou a gente ou não? E agora? Só que o grande ponto é que ao encontrar esse dragão sabe o nome de todos os jogadores. Sabe talvez todas as habilidades que ele tenha. E aí entra a paranoia desses jogadores. Pô, como assim ele sabe quem nós somos? Por que ele sabe quem nós somos? Putz, o que a gente tá fazendo aqui? Putz, e agora? E aí que tá, talvez os jogadores começam a perceber nesse momento que o dragão observa eles há tempos. Talvez há semanas, talvez há alguns anos até. Smaug novamente é um exemplo muito foda disso, porque ele gosta de conversar, ele gosta de provocar, ele gosta de manipular, ele gosta de brincar emocionalmente com aqueles que vão conversar com ele. Smaug em si, ele não é apenas uma massa disforme de HP, cheia de pontos de vida com ataques poderosos, e sim uma criatura, o ser, aquela persona, vamos chamar assim, que domina toda uma cena. Outra coisa é que o dragão ele precisa parecer impossível de derrotar. Se seus jogadores eles chegam, avançam por aquele covil do dragão, eliminando tudo que tá ali, e encontram aquele dragão e pensam, ok, é outro monstro, outro combate, vamos vencer de uma maneira muito fácil ou muito difícil. Vai ser difícil, mas ok, a gente vai vencer, ganhar pontos de vida, ok. Cara, esse pensamento está errado, você está usando o dragão de maneira errada. Desculpa, mas é verdade, eu já usei o dragão dessa maneira, já usei alguns dragões dessa maneira e eu me arrependo muito de ter feito isso. Talvez quando os jogadores encontrarem o dragão precisa parecer grande demais quando ele abre as suas asas assim, né? Domina toda a extensão do terreno que eles estão vendo. Ele pode parecer poderoso demais com aquele fogo na boca já preparado para dar aquele sopro. Ele pode parecer antigo demais, pode mostrar que ele tem várias cicatrizes de combate, algo que assusta os seus jogadores, você destaca isso para eles. Mesmo que seus jogadores eventualmente vençam, que provavelmente vai acabar acontecendo, porque a gente gosta de ajudar os jogadores a vencer, pode ser que eles tenham um dia de sorte. Mas, quando o combate em si, ele termina, os jogadores eles sentem o impacto daquele dragão. Quando os jogadores então eles enfrentam esse dragão já preparado para o combate, as zonas, a boca cheia de fogo, a presença dele, os jogadores devem pensar o seguinte, não, só outro combate, mas sim, eles devem ter aquela sensação de, nós não deveríamos estar aqui. Meu Deus, rola iniciativa. E exatamente nesse pensar dos seus jogadores, nessa motivação deles de meu Deus, nós não deveríamos estar aqui, que você cria tensão real. E você mostra que esse dragão é muito mais perigoso e poderoso do que eles poderiam imaginar. Por exemplo, aqui os jogadores estão caçando um dragão, fugido pela floresta, seja o que for. Quando finalmente eles adentram uma clareira, algo que eles não esperavam, o dragão já tinha preparado, levando eles para aquele terreno, levando eles para aquela clareira. Quando o dragão começa a pousar, ele começa a derrubar os topos das árvores, aquele barulho... E ele pousa finalmente. Bow! O impacto do pouso do dragão deve fazer talvez o chão tremer até onde os jogadores estão. O calor, talvez, desse dragão que você colocou ali deve impedir um pouco a respiração deve ficar mais pesada. Talvez as pedras do chão rachem com o pousar desse dragão. E assim, quando esse dragão ele finalmente se mostra, quando ele se faz presente para esses jogadores, a cena muda. O cenário começa se tornando um problema para esses jogadores, porque avançar até o dragão parece errado. Esperar pelo ataque do dragão parece perigoso. E é nesse ponto que os jogadores devem pensar, putz, fudeu. Em jogos do estilo Souls-like, Dark Souls 1, 2, 3, Elden Ring, Sekiro, seja o que for, o encontro com um boss funciona dessa maneira. Em jogo sabe, quando você adentra uma sala de neve amarela, você fala, PQP, fudeu, olha o tamanho dessa porra. Ficou estranho pra caramba, né? Antes mesmo do combate em si começar, o jogo faz você se sentir pequeno ante aquela ameaça monstruosa e poderosa. Rola, 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 ataque. Rola, 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 ataque. E assim, e é exatamente dessa maneira que você deveria usar os dragões. Os dragões devem causar exatamente isso ao serem encontrados num covil, na floresta, seja onde que você queira colocá-los. O dragão também ele não precisa morrer para ser uma ótima história. Muitas vezes, muitos erros que nós cometemos é achar que esse dragão, então, ele deve aparecer apenas no combate final. Tá acontecendo tudo. O dragãozão tá lá sentado no trono lá esperando. Cara, é isso aí, velho. Eles vão vir aqui daqui a pouco. Não, cara, muda essa sistemática, muda essa mentalidade. Às vezes, o melhor final nesse encontro com o dragão não seja necessariamente lutar. Talvez o dragão ele perceba que quando os jogadores estão
causando muitos danos. Talvez hoje seja o dia de sorte deles. Eles causaram 2, 3 acertos críticos. A vida do seu dragão já começa a minguar. Você já começa a pensar, pô, o dragão realmente ele lutaria até a morte? Então, nesse ponto, o dragão ele começa a negociar. Ele pode pensar em sobreviver. Ele pode pensar em fugir desse combate. Talvez ele tenha preparado um pod de escape pra ele. Ele pode selar algo. Ele pode enganar os jogadores. Ele pode roubar algo, ou simplesmente ele pode parar o combate, levantar as mãos assim e falar: não, chega, vamos conversar, né? Eu tenho uns itens aqui, o que vocês acham? Porque é exatamente isso que eu já falei, os dragões são extremamente inteligentes. Eles têm, muitos deles têm, né, o ego extremamente elevado. Então, muito raramente um dragão vai lutar até a morte. Eu já usei alguns dragões que lutaram até a morte e, como eu já falei, que eu me arrependo muito disso que eu fiz. E nesse ponto entra a questão da inteligência do seu dragão, a sobrevivência deles. Eles podem fazer acordo com seus jogadores. Ó, o negócio é o seguinte, então me deixa vivo aqui, vou ficar na minha, né? Não vou incomodar, sabe que os jogadores vão viver, né? Talvez 300 anos, dependendo do elfo, e ele, tipo, pode ficar de boa ali, esses 300 anos. Ele tem a vida inteira pela frente, ele pode fazer o que ele quiser. Como eu falei, dragões vivem séculos ou milênios. Então, tipo, fiz um acordo, ok? Aqui não vou incomodar ninguém. Vou ficar no meu canto, saio pra comer, volto. Beleza. Os jogadores podem voltar, tal, perceber que tá de boa ali, ok, fechou. O acordo deu certo. Ele pode também manipular reinos. Ele pode ser a voz por trás da mente do rei de um determinado reino. Ele pode simplesmente usar os seus jogadores para derrubar uma ameaça existente, talvez um dragão rival. E ele pode também, claramente, virar aliados temporários dos jogadores. E é nesse ponto que você altera toda a dinâmica do encontro com o dragão. Não é só vamos lutar até a morte do dragão, ele tem que pensar de uma maneira que ele sobreviva independente dos seus jogadores serem muito fortes ou serem muito fracos. Se ele vê que os seus jogadores são muito fracos, ele pode usar os seus jogadores para objetivos próprios. Ou se eles verem que os jogadores são muito fortes, ele fala: não, beleza, cara, não, tranquilo, vou ficar na minha aqui, tá de boa, não tô fazendo nada mesmo, tô aqui de boa. Um exemplo aqui que o grupo finalmente, depois de muito tempo, buscar, lutar, vai informação aqui, vai informação ali, eles encontram o dragão. Só que aí que tá, quando eles encontram o dragão, eles já vão preparados, armas em punho, cajado, magia, já preparado. O dragão fala: opa, não quero lutar. Não, você tá maluco? Por que eu vou lutar? Esse dragão, então, ele oferece informações sobre talvez um vilão, ou sobre algo que possa estar potencialmente ameaçando o reino, talvez desvirtuando que é ele que está fazendo essa ameaça ao reino, ou mesmo a ameaça ao mundo de um modo geral. E talvez ele fale, né, que tem, tem algo vindo, né? Vamos seguir a premissa de que ele sabe, ele passa informações de que tem algo poderoso se aproximando. E finalmente os jogadores pensam: pô, esse dragão tá com medo. O que a gente faz? A gente ganha pontos de XP ou a gente usa a ajuda desse dragão? Você incute a dúvida na mente deles. Em Game of Thrones, os dragões eles mudam completamente o equilíbrio político do mundo. Eles não são apenas criaturas de combate, eles são peças de poder. Os dragões também eles devem deixar cicatrizes na campanha que você está mestrando. Mesmo depois de lutar, mesmo depois de jogadores vencer, o impacto do que aconteceu naquele encontro com os jogadores deve permanecer no mundo. Se o grupo, então, ele, apesar de toda a dificuldade, apesar de tudo que aconteceu, o dragão tentou manipular, o dragão tentou enganar, o dragão tentou fazer tudo, fugir, não conseguiu. Se os jogadores eles vencem esse dragão, o mundo deve mudar com essa vitória dos seus jogadores. As pessoas elas começam a contar histórias sobre o grupo de jogadores. Os jogadores estão se aproximando, alguém conta: você viu que foram eles que derrotaram o dragão? Reinos querem talvez recrutar esses jogadores, ou mesmo começam a temer os jogadores. Tesouros começam a circular, talvez os jogadores eles começam a vender os tesouros. Os itens que estavam no covil do dragão começam a surgir em meio às mãos, talvez em meio à mão da guilda de ladrões. Cultos a esse dragão eles começam a desaparecer. E o mais importante é que talvez outros dragões percebam que aquele dragão acabou morrendo. E assim você amplia o encontro com apenas um dragão para um encontro com uma multidão de dragões, que é muito legal. Ou seja, talvez, apenas talvez, e eu digo talvez, matar aquele dragão tenha tornado o problema muito maior do que eles imaginavam. Um exemplo aqui que os jogadores então, eles adentram um covil de um dragão vermelho, lá nas montanhas. O combate ferrenho, difícil, o dragão tenta enganar, fugir, não consegue e os jogadores acabam vencendo. XP, tesouro, item, uhul! Tá, o tempo vai passando, né, e eu só fico calado, e os jogadores começam a perceber então que as montanhas, elas começam a congelar levemente. Porque, talvez o coração da criatura, ou mesmo o dragão em si, ele mantinha algo preso no fundo dessa montanha. Algo perigoso, algo que realmente despertou e se torna um grande problema. Em Skyrim, os dragões não são apenas encontros aleatórios, um dos jogos que eu mais amo em toda a vida. O retorno deles muda tudo, muda a religião, muda a política, muda poder. Ele traz alguns medos e profecias à tona. E não é apenas um encontro com aquele dragão que desce, sopra fogo, você pode usar dessa maneira. Pense, um dragão ambiente soprando fogo, descendo,
dificilmente ele desce dando garrada, né? A gente sabe que é muito chato quando a gente tá jogando e aquele dragão fica só voando, né? Mas enfim. Mas a ideia é que esse dragão, então, ele mudou toda uma política de mundo. As pessoas acreditavam numa coisa, os dragões surgiram e tudo que eles acreditavam mudou no mundo de Skyrim, naquele em time real, né? No final das contas, o maior segredo para você usar os dragões de maneira correta na sua campanha de RPG é entender que os dragões, eles não são monstros. Eles são acontecimentos, e quando um dragão ele aparece, o mundo ele reage, o mundo entende, o mundo ele muda, talvez com grande medo desse dragão. Então seus dragões eles devem causar medo antes do combate, eles devem alterar regiões ao redor dele, eles devem manipular pessoas e reinos, eles devem parecer, e eles são extremamente inteligentes, e o principal de tudo, eles devem deixar memórias dos seus jogadores. O encontro com o dragão não deve ser apenas eles encontram o dragão, eles lutam, eles ganham ponto de XP. O encontro com o dragão deve ser algo memorável, algo que os jogadores eles vão temer quando eles encontrarem o próximo dragão, porque o próximo dragão pode ser muito mais perigoso e provavelmente será muito mais poderoso do que aquele que eles encontraram. Porque assim, a gente sabe que muito jogador não vai lembrar do dragão poderoso que a gente encontrou na dungeon, mas eles vão lembrar do dragão que destruiu uma cidade. Do dragão lá que enganou o grupo em seu benefício. Do dragão que apareceu no céu pela primeira vez. Ou daquele momento, como eu citei, que os jogadores eles encontram aquela criatura e percebem: a gente não deveria estar aqui. Honestamente, é isso que faz o encontro com o dragão ser tão especial. E agora eu quero saber de vocês, como vocês usam os dragões nas suas campanhas RPG. Vocês já usaram? Vocês usam? Deixa nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais.